Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim! E hoje é diquinha sobre como introduzir as sílabas complexas baseado aí no método fônico. Quer saber? Então fica aqui comigo! E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha, compartilhar aí com um amigo que você acha que precisa dessa dica, ok? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o método fônico, eu tenho um curso Método Fônico de Alfabetização, que é um curso em que eu falo muito da questão da prática mesmo, né? De como introduzir esses sons aí no cotidiano. É algo simples e prático para pais, professores, enfim, quem tiver interessado. Tenho também a apostila Método Fônico, que é das sílabas simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, ok? E se você ainda não me conhece, eu me chamo Rialda Teles, eu sou psicopedagoga e trabalho na educação há mais de 10 anos. Eu gosto muito, para quem já conhece aqui o canal, eu gosto muito de trabalhar sempre baseado no método fônico. Eu acho que o método fônico é muito eficaz. De todos os que eu experimentei, o que eu mais gostei foi o método fônico, mas claro que cada criança é cada criança e isso vai depender muito do indivíduo que você vai aplicar aí o método fônico. E tudo vai depender de cada um, né? Afinal, todos nós aprendemos de uma maneira. Mas enfim, quando a gente chega nesse processo de leitura das sílabas complexas, é algo decisivo aí no processo de alfabetização. É algo assim que as crianças amam, né? É aquele momento em que, como se fosse finalizando ali aquele processo para que a criança comece a ler tudo de fato. O que diferencia sílabas complexas de sílabas simples, né? A sílaba simples é aquela formada sempre por uma consoante com uma vogal. Elas são fáceis de pronunciar, fáceis de escrever, então por isso elas são consideradas sílabas simples. As sílabas complexas são aquelas que são formadas por dígrafos, por encontros consonantais, por uma mudança fonética, no caso de C de cebola, C de cigarra, G de gelo, G de girafa. É o encontro de uma vogal com uma consoante, por exemplo, ar, es, au. Então, isso tudo é mais difícil para a criança que está no processo de alfabetização conseguir ler. Então, por isso ela é mais complexa, né? Para que se consiga, de fato, fazer a leitura da mesma. Então, né? Como é que vai funcionar aí para a gente introduzir essas sílabas complexas da mesma forma que a gente introduziu as outras? A criança, né, vai ler, você já trabalhou todo aquele processo, né, digamos que você trabalha com o método fônico, você já trabalhou todo aquele processo de conscientização dos fonemas já há bastante tempo. Então a criança já aprendeu desde a mais fácil até chegar na mais difícil, né? Os sons mais fáceis até chegar nos sons mais difíceis. Aí, de repente, no momento de leitura, ela se deparou com a palavra milho. Aí ela vai ler milo, porque ela tem consciência que o H não tem som. A gente veio trabalhando há muito tempo que o H não tinha som. Então, ela não vai ler o som do H. E aí, como é que vai funcionar agora? O que devemos fazer? Eu gosto muito de contar uma história, né? Que o H era muito sozinho, encontrou alguns amiguinhos e formou um novo som. Então, a junção do L e H vai formar um novo som, que é o I. E você vai trabalhar com esse novo som. Não tem nenhum som que a gente possa fazer associação, né, pelo menos que eu saiba até hoje, né, com I, e nem no caso do NH, que é o linha. Então, a criança vai aprender esses novos sons, nesse caso do NH, do LH, do CH. O CH ela já tem uma noção do som, porque é o mesmo som que o X faz, que é o X, que a gente pode associar ao som de
pedir o silêncio, por exemplo. Quando chegar na questão dos encontros das consoantes, também não vai ser algo tão difícil, nem um bicho de 7 cabeças, porque a gente já vem trabalhando a tomada de consciência dos sons. Então, na palavra cravo, ela já vai ter noção que o C é K, que o R, a gente vai explicar, claro, que neste caso o R é vibrado, então ele já sabe como é o som do R vibrado, R, então ele vai fazer a leitura do cravo e falar cravo. E com as demais consoantes será da mesma forma. Por exemplo, trave, trave. Então, por a criança já ter a noção dos sons, fazer essa junção aí dessas consoantes vai ser super fácil e prático. Na questão do ao, es, também vai ser da mesma forma. Por exemplo, escada, ela já sabe que o S tem um som S, então ela vai ler o som de cada letra, escada, e falar escada. Então, até o momento, não vai ter nenhuma dificuldade tão grande de introduzir. Eu acho assim mais difícil nessa questão da mudança fonética, que aí a gente vai explicar direitinho que no caso quando o C fica com o E, ele muda, né, o som, já fica com um som de parecido, né, igual o som do S. Então, mesmo trabalhando o fônico, às vezes a gente tem que usar um pouquinho do silábico também. E como que a gente vai introduzir? Eu gosto de trabalhar de acordo com que a criança vai encontrando, né, essas dificuldades. Numa leitura encontrou essa palavra milho, aí pronto, vamos trabalhar aqui o LH. Mas eu também faço a questão do estudo sistemático também. E aí vai ter coisas que a criança vai encontrar no momento de leitura, porque, claro, a gente vai ler para as crianças, a gente enquanto profissional, a gente enquanto pai, mãe, a gente vai sempre fazer essa leitura e iremos encontrar muitas palavras que talvez não tenhamos trabalhado ainda no sistemático, e aí é o importante a gente parar para explicar aquele novo som, aquela nova sílaba, aquele encontro de consoantes, enfim. Eu sempre gosto de fazer dessa forma, porque eles aprendem de uma forma mais eficaz. Eu gosto do método fônico justamente por isso. É um método que não é tão rápido como o silábico, mas é um método que você toma uma consciência dos sons, então você aprende de uma forma mais eficiente, né? Então, eu já venho fazendo essa observação há bastante tempo, desde quando eu comecei a trabalhar, e vejo que trabalhando com o método fônico, quando a gente chega nas sílabas complexas, não é algo tão complexo assim. Enfim, eu acho algo bem prático de introduzir. Ai, muita gente me pergunta quanto tempo eu devo trabalhar, né? Eu acho assim, não tem um tempo específico, né? Eu gosto sempre de quando observo que a criança tomou consciência daquele novo som, eu vou para um outro. Mas assim, seria mais ou menos uma base de uma semana, trabalhar sempre aquele novo som, aquela nova sílaba ali durante uma semana e depois eu vou para uma outra e assim sucessivamente. Mas tudo vai depender de como a criança vai se desenvolver. Tem criança que vai precisar de uma semana, tem criança que vai precisar de 2, enfim. Por isso que eu gosto de dizer sempre que vai depender de quando a criança começou a tomar consciência daquele novo som, para assim mudarmos para o som seguinte, digamos assim. Então, todas essas dicas aqui são baseadas na questão do fonema, né? Nós estamos falando aqui de fonema. Então, eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas. Não deixe aí de se inscrever, deixar o joinha, compartilhar com os amigos. Me conte aqui nos comentários como é que vocês fazem aí a introdução dessas sílabas complexas. Nada melhor do que trocarmos experiências, não é mesmo? Beijos, beijos. Tchau, tchau.